Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Transformacional. Esse quadro novo que nós estamos lançando aqui na Rádio Madalenas News. E para começar esse quadro, com tapete vermelho, com aquela chavinha de ouro, nada mais, nada menos que ela, a nossa Mamusca, a nossa sexóloga preferida. Seja bem-vinda, Mamusca, que alguns ainda conhecem como Nilva Carvalho. Mas quem conhece mesmo o poder dessa mulher, conhece ela por Mamusca. Seja muito bem-vinda aqui na Rádio Madalenas News. Renata, muito obrigada pelo carinho e pelo convite. É uma alegria estar aqui no seu tapete vermelho, inaugurando esse novo quadro da Rádio Madalenas. E vamos lá, falando do que eu gosto muito, que é sexualidade humana, levado muito a sério. Gratidão, Mamusca. Mamusca, agora aquele papo, que todo mundo quer saber. Quem é Nilva Carvalho que se transformou em Mamusca? Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória como sexóloga. Então, a Nilva Carvalho, ela também é de Goiás, né? Eu nasci em Goiás como você, e eu fui daquela criação onde a mãe falava que se você sentar numa cadeira que o homem sentou, você engravida, se pegar na mão de um homem, você engravida, se beijar, então, acho que é gêmeos ou trigêmeos. Então, diante de todos esses tabus na área da sexualidade, e eu venho também de uma criação muito de uma igreja que também traz essa coisa assim de sexo depois do casamento, até lá você não sabe nada. Tipo realmente uma barreira enorme. Até hoje você não precisa saber de nada de sexualidade. Ah, hoje você casou? Então agora hoje à noite você vai lá e arrasa, faz tudo o que você pode, precisa e deve para satisfazer o seu marido. Ou seja, não é assim que rola na realidade, né? Então, eu fui percebendo que não é bem assim que as coisas acontecem, e não seria assim que ia acontecer. Como que eu vou fazer tudo certo se ninguém me traz uma instrução, se ninguém me ensina nada? Como que eu vou chegar aí no casamento sem saber de nada e da noite para o dia, com um passe de mágica, ou hipnoticamente eu vou saber fazer tudo? Então, eu comecei a estudar, literalmente, assim, que eu tinha acesso na época, né? E o que eu tinha acesso era a revista Cláudia, revista Nova, essas revistas periódicas, né? Na época, mensalmente, você recebia uma revista e ela via algumas coisas trazendo informações sobre sexualidade também. E ali eu fui aprendendo coisas que hoje eu sei que são reais, outras que hoje eu já questiono um pouco, enfim. Então, são 30 anos nessa trajetória. E aí, sim, chegou um ponto que a Nilva teve que se afastar um pouco dessa área, até mesmo para preservar a minha intimidade, os meus relacionamentos, e vira uma Mamusca, que é um personagem que pode trazer todas as informações sem agredir a minha ancestralidade, sem que a minha ancestralidade fique assim, ai, Jesus, né? Olha o que ela está fazendo. Então, a Mamusca é uma personagem, é alguém que eu assumi, que eu sou muito verdadeira como Mamusca. Na verdade, hoje, eu sou muito mais Mamusca, né? Porque eu me permito ser uma mãezona, eu me permito ser uma mulher que fala de sexualidade, eu me permito ser uma pessoa que fala da própria sexualidade com o François. Porque François é a pessoa com quem a Mamusca se relaciona. A pessoa com quem a Nilva se relaciona é uma outra pessoa. Então, são duas vertentes aqui que a gente está trabalhando.
Maravilha, Mamusca. E é um assunto que pouco se aborda, mesmo na nossa atualidade, e é um assunto como você trouxe, né? Ainda assim é muito tabu. Existe ainda essa privação de, né? Vão me julgar. O que é isso, né? E uma das coisas, né, que eu gosto muito, que a gente faz uma troca legal e que eu até me apresento assim, é que eu não tenho tabu para falar de sexualidade. Eu amo falar de sexualidade, até porque a sexualidade, né, a energia da sexualidade está muito ligada à nossa criação, a nossa energia da criação. Então, você omitir a sua sexualidade, você está, sim, isolando uma parte de você, né? E, gente, para quem não sabe, a Mamusca lançou o livro dela agora, que ela traz vários conselhos, né? Várias vivências ali sobre essa sexualidade. E o que mais é difícil, né, Mamusca, não é somente abordar sobre a sexualidade, mas principalmente em que o público masculino, né, aceite essa abordagem. Então, fala um pouquinho para nós sobre esse lançamento do seu livro, né, No Controle. Não precisa preocupar, pessoal. Depois eu vou deixar para vocês os links aqui para vocês poderem comprar esse livro, dar de presente, né? Ou até mesmo entrar em contato com ela, que qualquer desafio que você estiver vivenciando aí, tenho certeza que a Mamusca vai poder te ajudar, né? Te direcionar. Mas, Mamusca, conta para a gente aí um pouquinho como que foi a experiência da escrita desse livro, né? Com o nosso mentor maravilhoso, Samuel de Almeida. Samuel Almeida Liz, um ser incrível. Bom, com auxílio, não, auxílio não é a palavra, com o direcionamento do Samuel, eu escrevi um livro simples na leitura, de fácil compreensão e de um conteúdo muito rico. Qualquer pessoa que pegar o livro e ler vai entender exatamente o que precisa ser feito, como ser feito, quando ser feito. E o interessante, você falou que os homens, né, aqui no Brasil principalmente, ainda tem muito receio de falar sobre sexo. E esse livro vem quebrando também essa barreira, porque eles vão poder ter acesso à informação sem se expor, como eles ficam muito constrangidos em relação a isso. Então, está aqui o livro que vai ajudar bastante. Mas, o que eu mais tenho recebido é mulheres tendo acesso ao livro e é o que você falou, presenteando ou lendo junto com o seu parceiro ou praticando com o seu parceiro direcionamentos, exercícios que contém aqui no livro. E, além do livro, eu tenho outros processos de sexualidade, e você tem também aqui como entrar em contato comigo através desse livro, para você também subir no pódio da sua sexualidade. Uhul! Renata, e o que mais pode melhorar? Pode melhorar muito. A sexualidade humana, ela está em evolução, como tudo na vida. Então, cada dia você tem que realmente ser melhor, você tem que descobrir novas sensações, você tem que elevar o nível do seu prazer. E olha que louco, nós estamos no século XXI, sabe quando que alguém falou de clitóris? Que é nosso pequeno monte, clitóris significa pequeno monte. Foi em 2005, gente, foi ontem. Uau. A humanidade está vindo sendo construída, sendo refeita, sendo multiplicada através também desse órgão, que é o clitóris, que é o nosso ponto feminino de prazer, e não se fala nele até hoje, com muita abertura. Então, se você vê, de 2005 para hoje, não tem 20 anos ainda que se fala abertamente sobre ele, e foi uma urologista australiana
Ellen O'Connell, que foi na BBC e falou pela primeira vez sobre o nosso órgão do prazer. E o interessante é que o nosso órgão do prazer, na verdade, é muito semelhante ao órgão masculino. Quando a gente está começando a nossa formação lá no útero da mãe, nas primeiras semanas que está formando o nosso corpo, que, a propósito, só aconteceu através de um ato sexual, então, sexualidade é importante desde que o mundo é mundo, porque a espécie humana ela é multiplicada através de um ato sexual, e as primeiras semanas do feto tem aquele órgãozinho ali que ele está indefinido ainda, se ele vai ser menino ou menina. E lá pela 6ª à 8ª semana, sabe aqueles famosos cromossomos XX ou XY que a gente estuda na escola lá, e a gente fica perturbado com eles? Então, nesse período da gestação, eles entram em ação. Então, se é um XX, vai ser menina, se é XY, menino. Mas até então, esse órgão, ele vem ali alinhando, ele vem de uma forma neutra. Então, os órgãos sexuais masculino e feminino são muito próximos. A glande, ou seja, a cabeça do pênis masculino, é o ponto de maior prazer do homem. Não é, Renata? Aí você responde, sim, Mamusca! Sim, Mamusca! Então, sabe qual que é o nosso maior ponto de prazer? É o clitóris, que, na verdade, organicamente falando, é a ponta na hora dos cromossomos se dividirem lá, é a mesma ponta que está ali internamente, que aparece só uma pontinha ali, num ponto específico da genitália feminina, que é o nosso pequeno monte, o nosso monte de prazer. Quando o pênis infla, são 2 canais que inflam de sangue, enchem de sangue para inflar o pênis. Isso também acontece na vagina, quando a gente está excitada para a atividade sexual. Só que está ali interna entre os lábios da vagina. A glande, então, eu falei, os corpos cavernosos, que são esses que inflam, e tem também os corpos esponjosos. Tá vendo? Eu estou falando de todos os corpos e não estou citando vagina ou pênis, porque é nos dois. Ele simplesmente, um é externo, então é mais fácil de perceber, de ver, de tocar, de perceber as mudanças ali naquele momento, e o outro é interno, mas são todos o mesmo resultado de prazer, de toque, de sensações que eu falo que são maravilhosas, que depois que eu descobri que se você pegar na mão de um homem, não engravida, mas se você beijar um homem também não engravida, mas o seu corpo aquece, ele passa por um turbilhão de sensações e de energias circulantes. E que se você seguir esse processo do abraço, do beijo e outras sensações de outros lugares, você sim vai chegar a uma explosão de prazer que é o orgasmo. E isso é importante porque a vida com prazer é muito mais prazerosa de se viver. É isso mesmo. Ó, pessoal, vocês acabaram de ter uma aula de anatomia existencial aqui, né? E aí eu quero trazer uma consciência para vocês também. Se ao ouvir a Mamusca aqui abordar esse tema, você sentir um certo desconforto, é o seu corpo te dando um alerta. Meu amor, você tem que conhecer um pouquinho mais de você, porque falar de sexualidade é falar de você. Então, se esse sentimento de ouvir ali te trouxe um desconforto, é um alerta. É ali, é um pim, 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 não é uma música? Exatamente. Do seu corpo te dizendo,
para e olha ali para dentro, não é, Mamusca? Perdão por te cortar. Imagina. Eu li uma frase há poucos dias que ela, assim, deu um insight enorme na minha cabeça, que falou assim, que, ó, toda disfunção precisa ser corrigida. Então, quando a gente fala em disfunção e quando vem da boca de uma sexóloga, a gente logo associa uma disfunção erétil, uma disfunção sexual. Mas não, qualquer disfunção precisa ser corrigida. Ela precisa entrar na sua função verdadeira. Então, é o que a Renata falou. Se te incomodou, então é algo que está na sua desfunção. E o criador não vai criar nada para ficar em desuso. Ele vai criar nada para ficar em desfunção. Então, coloque o seu corpo funcionando para a sua honra, para a sua glória, para a sua energia explodir num prazer orgásmico, sim, num prazer comunitário, sim, num prazer íntimo, sim, e por que não? E por que não, se o seu corpo foi feito para isso também? O orgasmo é algo tão grande, o sexo é algo tão grande, que a gente gera uma vida dentro da gente depois desse ato. É um encontro ali dos meus futuros filhos. Eu vou gerar eles dentro de mim, após um ato sexual. Gente, isso é grandioso, isso é lindo, isso não é motivo de vergonha. Por favor, século XXI. Sexo não é motivo de vergonha, sexo é motivo de prazer, de um bom relacionamento, de constituir uma família, de ter o seu filho e filha. Tudo vem do sexo. E, ó, outra coisa, pele boa também costuma vir muito do sexo. Né? É isso aí, Mamusca. Mamusca, você também é terapeuta, né? Terapeuta aí, nós somos do Parceiras de Missões, né? E aí depois eu quero que você conta, né, as suas especialidades, porque você fala de sexo com prioridade, né? Você tem posicionamento para falar disso, você domina, né, o assunto aí há mais de uma década, não é mesmo? E Verdade, eu queria 3 décadas, olha só. E aí eu queria que você abordasse comigo aqui um assunto que eu trato muito na terapia também, né? Que, por incrível que pareça, ainda existe mulheres em pleno 2023 que nunca teve um orgasmo, que nunca sentiu um prazer com o parceiro. E aí essas mulheres, o que acontece? Elas acabam se fechando, né, para esse turbilhão maravilhoso de criação, né? E o que traz muita frustração, né? Muita inibição, e a pessoa acaba indo para um espaço aonde, como ela não teve esse orgasmo, ela se sente culpada. Porque ela começa a perguntar o que eu fiz de errado, por que eu não sinto, por que os outros falam que isso é tão bom, por que os outros, né, chegam a um ápice que eu não consigo chegar. E aí eu queria que você trazesse um pouquinho dessa clareza para a gente, sobre que não é somente a escolha da mulher, isso também está muito interligado ao parceiro, né? Aquele outro ser que ela escolheu para fazer essa troca, essa interação aí de sensibilidades, vamos dizer assim, e trazer clareza para essas pessoas que elas podem sim, independente da idade, né, que elas podem sim ainda vivenciar, né, este ponto e perceber que não tem certo e errado, que não tem culpado, né? Então, o que você pode abordar para a gente aí sobre esse tema e depois falar um pouquinho das suas especialidades? Ó,
Desde a Grécia Antiga, a gente já ouve um conselho, uma recomendação que eu coloco isso em prática na minha vida hoje. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Se toque. Descubra o seu corpo. Pega um espelho. Vai lá. Conheça dobrinha por dobrinha do seu corpo. Conheça as sensações que você tem ao tocar cada parte do seu corpo, que seja o dedinho da mão, que seja a sola do pé, que seja o seu joelho, que seja a sua genitália, que seja o seu umbigo. É todo o seu corpo que você precisa conhecer. Esse é o seu templo sagrado. Você precisa cuidar dele e você precisa aproveitar todas as emoções, as sensações que esse corpo vai liberar para você. E nós somos seres únicos, não tem uma receita de bolo aqui, é assim, assado, cozido. Tanto é assim que, por exemplo, tem pessoas que amam ser tocadas na orelha, se sentem excitadas, se sentem desejadas. E eu estava numa live há um tempo atrás, e do nada eu trouxe esse exemplo, e a pessoa entrou no chat e comentava assim, eu não gosto que toque na minha orelha. E aí eu, olha, a pessoa está aqui comentando isso e tal, né? E aí ela insistiu. Eu estou falando sério, até meus filhos sabem, não gosto que toque na minha orelha. E assim, ela trouxe assim, todo um relato do quanto isso é desagradável para ela, né? Uhum. E eu achei interessante que é tão desagradável para ela que quando eu comentei, aquilo atiçou uma ira nela, que ela tinha que pôr isso para fora. Mesmo se permitindo se expor, né, nas redes sociais, ali, a gente está na live, está sendo gravado, qualquer pessoa pode acessar, e ela, assim, não se importou e não tem que se importar realmente. Eu amei o depoimento dela, eu a conheço, é um ser humano incrível, né? E já deixou ali a dica na minha live, né? Ó, se você me deseja sexualmente, se você quer ter uma relação legal comigo, não toque nas minhas orelhas. Então, assim, é isso, é a pessoa se conhecer e falar para o outro, ó, não gosto que toca na minha orelha. Ó, não gosto que grita. Ó, amo que grita. São informações que a outra pessoa, se você já levar isso pronto para ela, já vai ficar mais fácil. E sim, tem que ter uma troca, tem que ter uma comunicação, tem que ter um toque. Pessoas, às vezes, amam aquele toque mais forte, aquela pegada mais firme. Eu, na minha situação de oralidade e masoquista, que agora eu estou me remetendo lá para uma área que eu trabalho, que é a análise corporal, essas duas características, depois, se alguém quiser saber mais, entre em contato, que a gente fala, a gente faz uma outra ocasião, mas são duas características que realmente adoram o toque. E já outras características, como o esquizoide, por exemplo, ele é muito seletivo. Se ele se sentir ali abraçado, mesmo que seja aquele abraço assim, mais intenso de amor, ele vai se sentir incomodado. Então, essas informações precisam ser trocadas, essas carências precisam ser testadas e perceber a reação do outro. E, principalmente, a comunicação verbal também é muito importante para você contar para o outro o caminho do seu prazer. Que se você está ali numa relação sexual, num relacionamento com alguém, é importante que você fale dos seus gostos. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto de dançar, eu não gosto de dançar, eu gosto de ir para balada, não, eu sou mais caseira. Então, quando você fala que gosta de dançar para a pessoa, você fala com tanta naturalidade, por que não falar do seu corpo, então, com a mesma naturalidade? Aliás, precisaria ser até mais natural, porque você está tendo esse corpo aí desde que você estava lá, assim, ó, em cromossomos se dividindo entre você ser homem e mulher, você já estava lá. Imagina quanto tempo você está aí dentro e esse corpo, às vezes, não é um desconhecido para você. Então, eu comecei e termino essa fala aqui.
conheça a ti mesmo, se toque, perceba as suas sensações. Tá, a segunda coisa que você pediu que eu falasse é sobre as áreas que eu trabalho. Eu também trabalho, né, na área de hipnose, participamos do mesmo movimento transformacional, onde, além da hipnose, a gente trabalha várias outras áreas, e estou terminando agora, saúde emocional. Então, o meu foco hoje é sexualidade com saúde emocional, que é um leque enorme de queixas no meu consultório, né, que as pessoas chegam com o emocional abalado, porque a sua sexualidade não está sendo atendida. E, às vezes, por pouca coisa, a gente já alinha ali e a pessoa consegue descobrir o quão prazeroso é viver e viver essas sensações que são as explosões orgásmicas, que são as explosões no sentido de crescimento profissional, porque o sexo está ligado a tudo. Eu costumo dizer, Renata, que nós andamos, ó, todo mundo, a gente anda com os dois pezinhos, quando um pé dá um passo, o que acontece com o outro que ficou atrás? Quem tem que se mover? O que ficou atrás, para dar o próximo passo. E assim sucessivamente. Correto? Então, se você colocar um pé como a sua sexualidade, uma perna, e a outra perna como o dinheiro, como os relacionamentos, como tudo mais que você quer na sua vida, você dá um passo na sua sexualidade, você está bem sexualmente, você levanta, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer, hoje eu vou acontecer, eu vou vender aquele imóvel, eu vou comprar aquela ação. Então, a pessoa se sente motivada a produzir mais, a fazer mais pelo universo mesmo, pelo planeta que a gente vive, porque ele está tão bem, ele está tão feliz com ele mesmo, a alma dele está leve, e ele quer ser contribuição. Contribuição, eu imagino que os seus ouvintes, os seus internautas ouvem muito essa palavra, porque eu sei que você dá muito valor a isso, Renata, e eu também. Então, seja contribuição no mundo, percebendo o quão você é importante para você mesmo e quanto a sexualidade faz diferença na sua vida. Maravilha. Se permita conhecer. Exato, uma música. E eu sei que você também, Mamusca, né, deve tratar aí muitos casos, né, que são bem complexos, né, principalmente para a equipe masculina aí, né? Ejaculação precoce, dificuldade para ter ereção, né? Então, como os homens, né, podem assumir o controle do prazer? Existe, sim, uma saída, tem, sim, um direcionamento que eles podem estar tendo, e dá para eles aqui uma luz no fim do túnel? Gente, eu coloco um holofote no fim do túnel, porque é muito simples, é muito fácil. É muito tranquilo disso acontecer. Eu desenvolvi um processo terapêutico onde eu trago as instruções para os meus alunos. Ó, quem já foi professor e aluno entende, a professora fala para o aluno, faz o exercício, ele vai lá e faz. E é assim que o aluno aprende a matéria, não é assim? Na sexualidade é a mesma coisa. Na saúde sexual é a mesma coisa. O meu aluno vai entrar aqui e vai trazer as queixas dele. Ele vai entrar aqui, que eu falo, aqui no online, tá? Eu faço atendimentos em várias áreas do planeta. Da África, no Brasil, Portugal, vários países eu tenho alunos que, na verdade, hoje já são atletas, porque eles chegam aqui, às vezes, eu já peço a nota, olha, como é que está a sua nota sexual? Eu já tive alunos que falavam assim, eu estou na nota 0. Uau. 0. E 45 dias depois, um processo dura em torno de 3 meses, 90 dias. 45 dias depois, eu falei assim, e hoje, como que está a sua nota em relação à sua sexualidade? Ele falou 7. Para quem estava 0 em 45 dias, chegar aos 7, quando ele chegar aos 90 dias, que passou por todo o processo, em média 90 dias,
que depende da evolução de cada um, ele não vai ser só um bom amante, não. Ele vai ser um atleta. Ele vai subir no pódio. Então, hoje, ele pode estar aqui no zero. Daqui a 90 dias, ele vem numa prática, num conhecimento de si mesmo, num fortalecimento, que ele vai ser igual aos nossos atletas olímpicos. Vai receber medalha e tudo, vai subir no pódio, vai arrasar. E qualquer atleta olímpico pergunta assim, você para de exercitar depois que você ganha sua medalha olímpica? Nunca, porque a adrenalina, o prazer, a excitação, o orgasmo, em todas as áreas, até de subir num pódio de Olimpíadas mesmo, gente, é imbatível. E isso a gente pode se proporcionar, sim. Homens normais não precisam ser super atletas, não. Você vai ser um super atleta na sua sexualidade. E isso com 5 minutinhos um dia, que eu vou trazer para você exercícios que você vai praticar na sua intimidade, sem se expor, sem nada, sabe? Tudo assim, tranquilo. Por quê? Porque sexo é uma coisa natural, você não precisa lutar para isso. Você precisa apenas conhecer os caminhos corretos para você ter essa explosão. E, eu sei que nós estamos numa rádio, Renata, mas eu também estou aqui com uma flor no meu pescoço e eu amei, sabe? Eu sou dessas. Tá linda. Imagina, para uma rosa chegar ao seu auge de abertura, como está essa aqui no meu pescoço, ela passa por um processo, né? Está ali aquele pequeno botãozinho que depois vai desenvolvendo, vai crescendo, e assim é a sexualidade na nossa vida. A gente nasce aquele botãozinho que tem que desabrochar em algum momento. E a gente passa também por todas as fases, por todas as estações, né? Outono, inverno, verão, primavera, na nossa vida. E o desabrochar dessa rosa acontece com o tempo. Então, é você cuidando da sua casinha, porque eu moro nessa casinha aqui, eu quero que essa casinha aqui esteja bem, que esteja perfumada, que esteja feliz, e esteja desabrochando a cada dia. Então, com esse propósito que eu tenho esse processo terapêutico de mudança da nota 0 para o pódio. E em praticamente 90 dias, um pouco mais, um pouco menos. Tem gente que... eu recebi uma mensagem maravilhosa, Renata. 2 semanas de processo terapêutico. Ele me mandou uma mensagem assim, cheia de estrelinhas, de palminhas, de tudo quanto é gostoso que a gente gosta de colocar nas nossas conversas, assim, né? Quando você tem carinho, cuidado e respeito com o outro, e uma certa intimidade verbal. Ele mandou assim, tudo de bom, sabe? E colocou assim, nossa, muito obrigado por me fazer acreditar. Essa noite eu me senti um menino de 18 anos. Uau! 2 semanas. Pensa, o quanto isso é poderoso. Se conhecer, se permitir, quebrar as barreiras. Gente, sexo é bom demais. E, quem está falando aqui para vocês é a mesma pessoa que não se tocava também, não se conhecia, morria de medo de sentar numa cadeira quente que não sentou. E a gente evolui, a gente muda, a gente quer ser melhor. E eu consegui. Eu estou aqui com um sorriso nos lábios. Eu estou aqui, assim, muito feliz com o que eu conduzi na minha vida. Um pouco tardiamente, mas cada um no seu processo. Eu quero dizer para vocês que a minha rosa no pescoço está totalmente exuberante, porque ela realmente chegou no auge dela. Para hoje. Porque para amanhã a gente tem mais para fazer. Como pode melhorar? E o que mais é possível? Sempre, sempre. Mamusca, a nossa entrevista está chegando ao fim. Queria te agradecer
de coração por ter aceitado esse convite, né? E eu queria te pedir para deixar um beijo grande aqui para o pessoal da Rádio Madalenas News. Deixa aqui também as suas redes sociais para quem estiver ouvindo a gente entrar em contato com você. E, pessoal, depois eu deixo nas nossas redes também o link para vocês entrarem em contato com a Mamusca e estar comprando também o livro, tá bom? Beijo grande no seu coração, Mamusca, e fala aí com o pessoal. Ó, Mamusca com K, Mamusca Carvalho é o meu Instagram. E lá no meu Instagram você tem meu WhatsApp, você tem o link de compra do livro, você tem como entrar em contato comigo de várias formas. Então, anota aí, ó, Mamusca Carvalho. Gente, eu vou amar receber um direct de vocês aí, me contando o que vocês acharam da entrevista aqui com a Renata. E eu pergunto a vocês, e o que mais pode melhorar? Infinitas possibilidades de melhora, eu digo a vocês. Com certeza. E é isso aí, pessoal. O nosso papo transformacional de hoje com ela, Mamusca, né? Ela que é sexóloga. Então, quem acompanhou a gente até agora, beijo grande no seu coração e o que mais é possível, né, Mamusca? Beijo grande, pessoal. Muito! Até mais. Até mais.